O meu genro não fazia a mínima ideia do que o meu falecido marido fizera durante 30 anos e considerava-me, sinceramente, uma reformada inofensiva. Mas quando a minha filha enviou o sinal de socorro secreto, não hesitei em reativar os meus antigos contactos. Um quarto de hora depois, o parente insolente perdeu o sorriso. Se acredita que um dia todos pagam pelo que fazem, acompanhe esta história até ao fim. O final irá surpreender. Lô. Leonor Gouveia levava uma vida tão reclusa que os vizinhos a identificavam exclusivamente pelo seu animal de estimação. O cão idoso, um rafeiro chamado Tejo, ruivo e de patas tortas, ocupava desde manhã cedo um pequeno espaço junto ao portão. A carteira Rita, ao passar pelo obstáculo peludo, começava a sua cantiga habitual. Dona Leonor, bom dia. O seu Tejo está outra vez esparramado. Juro que ontem pensei que era uma estátua de ferro. É um verdadeiro monumento à entrada do portão, não um ser vivo. Bom dia, Rita, respondia Leonor, inclinada sobre a sua bancada de trabalho. Ele é mesmo um monumento. A personificação da extraordinária preguiça canina e da lealdade à sua tigela, mas na horizontal. Põe os jornais no banco. Não tenhas medo. Ele nem se dá ao trabalho de abrir a boca. Uma aldeia nas margens do Tejo, uma casa robusta. Atrás da horta ouvia-se o ranger de um velho cais e, mais além, o marulhar do rio. À noite, do anexo, fluíam melodias antigas, entrelaçando-se com o tic-tac monótono das ferramentas. Leonor devolvia o tempo a relógios alheios, limpava peças, ajustava a engrenagem das rodas dentadas. A vizinha Teresa, que aparecia regularmente para pedir sal, hesitava à porta. Leonor, tenho vergonha de perguntar. Estamos a preparar-nos para um concurso de relojoeiros? Suspirava ela, olhando para as prateleiras. Tudo faz tic-tac, tudo bate. Para que precisas deste exército de despertadores? O tempo em todo o planeta corre da mesma forma, graças a Deus. O tempo corre da mesma forma. Teresa, nisso tens razão. Leonor pegou num minúsculo parafuso com uma pinça. Mas os mecanismos mentem, cada um à sua maneira. Um apressa-se a viver, outro atrasa-se em relação à realidade. Eu apenas faço um inventário das ilusões humanas, a tentar descobrir qual o calibre que engana menos. Teresa levava o saleiro com a clara suspeita de que estavam a troçar dela subtilmente, mas não encontrava provas para a acusação. O segredo destes mecanismos de relojoaria e do velho cão residia em 30 anos de serviço oculto. O seu marido, Nicolau, um oficial superior do Serviço de Informações de Segurança, falecera há um quarto de século junto à água, vítima de um infarte fulminante durante uma pescaria. Joana, então com 13 anos, estava ao seu lado, gritando, a pedir ajuda. Os médicos chegaram e encontraram um corpo já frio. Leonor trabalhou durante muito tempo com recursos humanos. Aprendeu a detectar fantasiosos e cobardes por uma hesitação antes da resposta ou por um olhar esquivo. Na reforma, estas habilidades estavam a ganhar pó. Não havia onde aplicá-las. A não ser quando Teresa aparecia com um relatório falsamente alegre. Lá em casa está tudo calmo e sereno, Leonorzinha. O almoço está ao lume. O Vítor está a ver televisão. Então, o Vítor aprontou mais alguma, concluía Leonor, infalivelmente, após uma breve conversa social. Vá, desembucha, Teresa. O que foi desta vez? Oh, o desgraçado afundou o carreto japonês de 200 euros juntamente com a cana de pesca. A morte do pai abalou Joana. A rapariga evitava quartos silenciosos. Assustava-se com pausas súbitas na conversa. Quando se tornou mãe, passava as noites a ouvir a respiração do bebê. Foi então que inventaram uma palavra passe. A curta palavra cais. Significava: larga tudo, não faças perguntas, vem imediatamente. Durante muitos anos, o código nunca foi usado. Ela criou a filha sozinha. Mais tarde, já reformada, ano após ano, juntou um capital para a neta. Poupava parte da sua pensão, honorários de raras consultorias, aceitava pequenos trabalhos. Mãe, por favor, vamos deitar fora esse horror vintage e comprar um casaco decente.
Não aguentou Joana um dia. Ainda deve ter sido usado pelo Salazar. É mais velho que a minha Margarida. É uma peça excelente. Não fales mal de um bom corte, retorquiu a mãe, ajeitando a gola. Passamos por muito juntos, temos personalidades compatíveis. Não fala demais. Aquece-me as costas e não precisa de limpeza a seco. É um sonho de guarda-roupa, não uma peça de roupa. No prazo estipulado, a conta de investimento acumulava cerca de 100 mil euros. Não era uma fortuna colossal, mas um seguro fiável que Leonor construiu com uma teimosia incrível. Martim Santos surgiu no horizonte com um conjunto de qualidades apelativas. Charmoso, sorridente, pronto a assumir qualquer tarefa, desde arranjar uma torneira a tratar de extratos bancários. Nos primeiros anos, parecia uma fortaleza. Preparava caldos para a esposa constipada. Vigiava a incubadora quando Margarida nasceu prematura. Olha, Joana, a tua mãe tirou a sorte grande, partilhava Teresa, observando o genro por cima da vedação. Dá-se bem com o martelo e brinca com a criança. É um bom homem. É bom, não discuto, acenava Leonor. Mas bate na madeira. Eles são todos ouro puro nos primeiros anos, depois é como calhar. No entanto, a idílica vida familiar durou precisamente até o 3º aniversário de Margarida. Joana ligou à mãe, explicando hesitantemente um hematoma como uma queda nas escadas. Leonor fingiu acreditar, ou permitiu-se fechar os olhos. Mais tarde, nunca conseguiu definir essa fronteira. Gradualmente, Martim monopolizou a contabilidade doméstica. Controlava os depósitos, tratava dos seguros, lidava com os impostos. Dona Leonor, deixe-me tratar de uma procuração para gerir a conta da Margarida, sugeriu ele durante o jantar. Para que precisa dessa burocracia toda? Bancos, taxas, juros. Eu lido com estas coisas todos os dias. Não quero incomodá-la, por causa de cada ninharia burocrática. Martim, a questão não são os papéis, disse a sogra, semicerrando os olhos. É dinheiro com um propósito. Para minha neta, está a desiludir-me com essas suspeitas. Somos família, não estranhos. Ele abriu um sorriso sincero e cativante. Leonor assinou. Passados alguns anos, ele assumiu o cargo de diretor de desenvolvimento. No pulso, apareceu um cronômetro de 8 mil euros. À porta, estacionou um SUV comprado a crédito. O seu léxico enriqueceu-se com termos como capitalização e rentabilidade. Dentro da família, começaram as metamorfoses. Durante um jantar, Martim passou uma hora a descrever aos convidados os atributos de uma jovem colega. Joana, em silêncio, levantava os pratos sujos. Leonor cerrou os maxilares e inclinou-se para a frente, pronta para o pôr no seu lugar, mas a filha interceptou-a no corredor. Mãe, por favor, não comeces uma discussão, sussurrou Joana, olhando para a porta. Vamos evitar cenas. Sem cenas, Joana? Tem algum orgulho. Ele está sentado à tua mesa, e na frente dos convidados, baba-se por outra mulher. Peço-te, só não hoje. Ele já anda estressado com o trabalho. Leonor calou-se. A raiva fervia por dentro. Um mês depois, ocorreu um novo incidente. Joana não conseguiu segurar uma travessa. Os dedos abriram-se. A salada espalhou-se ruidosamente pelo chão. Martim estendeu um guardanapo de pano à esposa. Virou-se para os amigos e sorriu com condescendência. Os nervos da nossa menina estão em franja. Joaninha, devias tomar uns calmantes, senão não sobra loiça em casa. Os amigos apoiaram a piada. Leonor forçou um riso curto. Naquela noite, ficou muito tempo a olhar para o teto. Aparentemente, tudo parecia decente. Mas a experiente avaliadora de pessoas sentia a falsidade. Por trás daquele cuidado condescendente, escondia-se algo repugnante. Habituada a trazer à luz os segredos dos outros, na sua própria casa, preferiu desviar o olhar. Encarar a verdade era demasiado doloroso. Pouco tempo depois, Martim repreendeu publicamente a esposa por ter arrumado mal os aperitivos. Com um tom protetor, inclinando ligeiramente a cabeça. Joana, meu amor,
Mas não se serve o peixe fatiado ao lado do queijo. A estética sofre. Deixa estar. Eu arranjo tudo. Se não perco o apetite. Joana soltou um riso curto e subserviente e esticou as mãos trêmulas para a chávena. Margarida passou a noite inteira num canto com o tablet, sem desviar os olhos do ecrã. Cada casa tem as suas manias, convencia-se Leonor. Tensões familiares normais. Martim não perdia tempo. Em ano e meio, retirou discretamente mais de 80.000 euros da conta de Margarida. Joana não controlava o saldo. O marido era considerado o guru financeiro da família. Paralelamente, envolveu-se com Violeta Lemos, proprietária de uma agência de eventos. Os jantares de empresa transformavam-se suavemente em noites em quartos de hotel. Ele alugou um apartamento para a amante, preparava secretamente o terreno para o divórcio e desviava ativos da sua própria empresa através de contratos falsos. Agia de forma calculista e sem pressas, planeando antecipadamente as suas rotas de fuga. Quinta-feira à noite. Leonor estava debruçada sobre o mecanismo de um relógio de pêndulo suíço do início do século passado. A chuva batia na caleira de metal. Tejo dormia à porta, mexendo as patas em sonhos, a perseguir coelhos imaginários. O ecrã do telemóvel iluminou-se na bancada. Leonor limpou as mãos a um pano. No visor, brilhava a curta palavra: cais e as coordenadas da geolocalização. Ela ficou imóvel por um instante. Os dedos marcaram rapidamente o número da filha. A voz mecânica do atendedor de chamadas sugeriu impassivelmente que deixasse uma mensagem. Uma segunda tentativa não mudou nada. O corpo reagiu mais depressa que a mente. As mãos agarraram as chaves, um impermeável e o carregador. Ela saiu para a chuva, esquecendo-se de apagar a luz na oficina. Dorme, peludo, volto já. Vigia a casa, atirou ao cão. O cão pousou o focinho nas patas, mas não fechou os olhos, desconfiado. Ao entrar no asfalto molhado e deserto, Leonor marcou um número. O interlocutor atendeu ao terceiro toque. A voz soava desperta, sem rouquidão de sono. Um velho hábito militar de se ligar à realidade numa fração de segundo. Valentim, não estás a dormir? É a Leonor. Código confirmado. Diz-me a morada. Respondeu sem mais preâmbulos Valentim Ferreira, um inspetor aposentado da Polícia Judiciária e velho amigo do falecido Nicolau. Ela ditou a rua e o número da casa. As escovas do limpa-para-brisas varriam ritmicamente os jorros de água. A luz amarela dos candeeiros de rua desfocava-se no vidro. Leonor conduzia pela cidade noturna, montando na cabeça um puzzle de pequenos detalhes que tinha ignorado teimosamente. Os planos constantemente cancelados, a neta silenciosa, o riso falso da filha nos jantares. Ao aproximar-se da zona, contactou Valentim pela segunda vez. Valentim, o alvo é o meu genro, Martim Santos, diretor de desenvolvimento. Relógios caros no pulso. Carro a crédito. Mais aparência do que substância. Discutimos os pormenores no local. Respondeu o velho inspetor. Fez uma pausa e acrescentou com uma ironia preguiçosa. Um tipo conhecido. Fato de marca de prestígio. Mas a coragem só dá para escrever barbaridades em mensagens. Resolvemos isso. Valentim esperava junto à casa de Joana num SUV escuro com os faróis apagados. Ao ver o carro de Leonor, piscou brevemente as luzes. Leonor estacionou ao lado e baixou o vidro. Está aqui há muito tempo? 7 minutos. Tive tempo para apreciar a acústica. Valentim acenou com a cabeça para as janelas iluminadas. O solista esforça-se, mas o público não demonstra entusiasmo. Pela janela entreaberta, ouvia-se a voz autoritária de um homem. A raiva confiante de um dono impune. Ouviu-se o som de loiça a rolar pelo chão, seguido do choro abafado de uma criança, há muito habituada a esconder as lágrimas. Leonor estendeu a mão para o puxador da porta. Nesse momento, por entre o barulho da chuva, ouviu-se o grito de Martim. Achas que a mamã te vai salvar? Leonor conteve a Valentim, saindo atrás dela, sem movimentos bruscos. Eu controlo-me, Valentim. Nota-se. Tem os maxilares cerrados. Junto à entrada,
Estava uma bicicleta rosa de criança. Do cesto de plástico virado, caíra giz colorido. As crianças só largam os brinquedos de forma tão desajeitada num caso, quando fogem para um abrigo. Leonor subiu os degraus. A porta da frente não estava trancada. No hall de entrada, a luz excessivamente forte feria os olhos. Na cozinha, fumegava a carne esquecida ao lume. No meio da sala, um banco estava virado e o vento agitava a cortina da varanda aberta. Joana encolhera-se contra a parede, cobrindo as costelas com a mão esquerda. No lábio inferior, um corte fresco começava a inchar. Margarida escondia-se atrás da mãe, agarrada a um coelho de peluche. Martim estava junto ao balcão com um copo na mão, relaxado, confiante na sua razão. Dona Leonor, boa noite. Cumprimentou ele a sogra com displicência. A senhora entendeu tudo mal. A Joana está outra vez a ter um ataque. Atirou ela própria à saladeira. Eu bem lhe disse para tratar dos nervos. Avó Leonor. Margarida correu para ela, escondendo o rosto no impermeável molhado. Leonor abraçou a menina, sem desviar o olhar pesado do genro. Valentim agachou-se, virou a criança suavemente para si e perguntou com naturalidade. Ouve lá a menina despachada. Onde é que vocês guardam as bolachas? Não como nada desde o almoço. O meu organismo entra em greve sem açúcar depois da meia-noite. Margarida fungou e apontou para o armário de cima. O inspetor acenou com a cabeça, pegou-lhe na mão e levou-a para a cozinha. Pelo caminho, desligou o fogão fumegante. Martim, afasta-te dela, ordenou Leonor. Sogra, vamos evitar dramas. Partiu-se um prato. Coisas que acontecem. Joana, ele bateu-te? A filha baixou os olhos, o seu olhar deslizando reflexivamente para o marido. Ele fez um movimento quase imperceptível com o queixo. Ambos nos exaltamos, mãe. Estão a ver? Martim abriu os braços, quase entornando o uísque. Uma discussão doméstica. E vocês vêm a correr à meio da noite. E ainda trazem estranhos para o meu apartamento. O estranho, ouviu-se da cozinha, já chamou uma patrulha. Margarida, gostas de bolachas com chocolate ou das normais de manteiga? Martim ficou vermelho. Pousou cuidadosamente o copo na bancada, controlando o movimento dos dedos. Polícia na minha casa, por causa de um prato? Por causa de um prato e de um lábio rebentado, cortou Leonor. A patrulha chegou rapidamente. Um jovem estagiário e uma inspetora experiente separaram todos habilmente por salas diferentes. Joana prestou declarações no quarto. Martim irritava-se no escritório. Não se podiam cruzar, mas não deu resultado. Joana recusou-se a apresentar queixa, respondendo com frases curtas e ensaiadas. Leonor levou a filha e a neta para sua casa. Em casa, Tejo recebeu os convidados à porta, cheirou-os atentamente e deitou-se atravessado à entrada do quarto da criança. Depois da meia-noite, certificando-se de que a filha dormia, Joana foi para a cozinha e sentou-se em frente à mãe. Achas que sou fraca? Acho que és a minha filha. Joana amarrotou a ponta da toalha e começou a falar, de forma entrecortada, saltando de um acontecimento para outro. A primeira vez foi quando a Margarida tinha 3 anos. Lembro-me do rosto assustado dele. Ele chorou, jurou. Durante uma semana inteira trouxe-me o pequeno almoço à cama. Decidi perdoar o deslize. Depois, começou a convencer-me sistematicamente de que eu era uma histérica desequilibrada e que eu própria provocava os conflitos. Quando te repetem isso todos os dias, começas a acreditar. Leonor olhou para a janela escura. E o dinheiro da neta? Ele andava a investi-lo noutros ativos. Eu não me metia nas finanças. Quanto é que resta na conta? 8.000 euros. Leonor fechou as pálpebras. Anos de economia rigorosa. Honorários poupados. O casaco de inverno mais velho que a neta. Amanhã resolvemos isso. Expirou ela. Vai dormir. Amanhã trará conselhos. Ao amanhecer, a cozinha de Leonor transformou-se num quartel-general. Valentim trouxe reforços. 3 ex-colegas robustos. Macedo, ex-operacional, magro, sarcástico e ágil. Rocha,
veterano da investigação financeira, um fleumático corpulento com uma camisola larga, e Estevão, ex-militar, um homem-montanha com uma ausência total de emoções no rosto de pedra. Dona Leonor, receba o grupo de intervenção, reportou Valentim. Macedo olhou de lado para a barriga proeminente de Rocha. Chefe, que grupo de intervenção somos nós? Até o Rocha se esconder numa emboscada, o governo do inimigo já mudou. Tu, financeiro, devias era deixar esses pastéis de nata, que a cadeira debaixo de ti já pede clemência. Rocha, impassível, deu uma dentada num pastel. Inveja em silêncio, cão de caça. A minha massa impõe respeito. A ti uma corrente de ar leva-te pela janela fora. Estevão resmungou gravemente. Parem com as picardias. Macedo, vais distrair o Rocha da comida. Ele come-te em vez da sobremesa. Tejo, sentindo a aglomeração de pessoas, decidiu dar o seu contributo para a operação. Observou Macedo durante muito tempo. Depois aproximou-se silenciosamente por trás e, de repente, com calma, lambeu-lhe a orelha e o pescoço com a sua língua úmida e áspera. O ex-operacional saltou, quase derrubando a caneca. Que raio! Exclamou Macedo, limpando o rosto com a manga. Estão a provar-me vivo. Tirem-me este animal daqui. Tejo espirrou ofendido, suspirou pesadamente e foi para debaixo da mesa. Estevão acompanhou o cão com um olhar melancólico. Abordagem inteligente. Surpreender o inimigo pela retaguarda e analisar o cheiro. Rocha, ignorando a confusão, espalhou uns papéis impressos sobre a mesa. O rendimento oficial do cliente é de 4.500 euros por mês. As despesas anuais excedem os rendimentos em 4 vezes. A aritmética não bate certo. A seguir, aqui está a senhora Violeta Lemos, agência de eventos. Ele empurrou uma fotografia para Joana. Martim a abraçar uma loira bem cuidada à porta de um restaurante. E aluga-lhe um apartamento na Marginal, acrescentou Macedo, bebendo o seu chá quente. E ao mesmo tempo, anda a desviar dinheiro da própria empresa, através de firmas de fachada. Um clássico. Um furão ladrão comum. Joana afastou a fotografia com a ponta do dedo. Ao meio-dia, chegou a advogada, Dra. Larisa Medeiros. Depois de examinar os documentos, tirou os óculos. Joana, vou dizer-lhe algo desagradável, mas terapêutico. Tudo o que viveu, o controlo total, o isolamento dos amigos, o gaslighting, as agressões, é um sistema de subjugação bem construído. Não via uma saída, mas a porta esteve sempre aberta. A culpa não é sua. Joana acenou lentamente com a cabeça. O que devo fazer agora? Na mesma altura, num restaurante de um centro de negócios de elite, Martim pediu o menu executivo. Estava de mau humor, a percorrer os chats com irritação. 3 homens aproximaram-se da sua mesa. Rocha sentou-se pesadamente na cadeira em frente. Macedo sentou-se relaxadamente ao lado. Estevão ficou de pé atrás de Martim, bloqueando a luz da janela. Desejam? Franziu o sobrolho Martim. A ti, Martinzinho, cantou Macedo docemente. Come a sopa, se não arrefece. Martim atirou o guardanapo. Ouçam, reformados. Vou chamar a segurança, e vocês são postos na rua. Perderam a noção? Macedo, com um sorriso, puxou o pimenteiro para si. Chama, Martinzinho, e já agora convida a imprensa. Deixa-os fotografar a tua cara de perdido quando lhes mostrarmos estes papéis. Rocha colocou um envelope transparente sobre a mesa. Dentro, estavam os extratos da conta de Margarida, fotografias com Violeta e listas de transferências para empresas de fachada. Vou processar-vos por extorsão, sibilou Martim, inclinando-se para a frente. Tenho advogados tão bons que vocês vão passar o resto da vida a dar-me as vossas reformas. Advogados é excelente, suspirou pesadamente Rocha, mexendo o açúcar no café de Martim sem pedir licença. Os advogados gostam de dinheiro, e com que dinheiro é que os vais contratar? O acesso à conta da Margarida já foi bloqueado pela Joana, a representante legal. E o artigo sobre desvio de fundos corporativos não é uma disputa civil,
Martim, é prisão. Martim engoliu em seco. Estendeu a mão para o telemóvel, que estava na borda da mesa. A mão pesada de Estevão pousou sobre o smartphone. A rede hoje está fraca. Tempestades magnéticas, informou Estevão com a sua voz grave, pressionando ligeiramente os dedos até o vidro protetor estalar. Então é assim, senhor diretor. Rocha começou a falar baixo, articulando as palavras. Roubaste uma criança. Desvias orçamentos da tua própria empresa e bates na tua mulher. Preparamos 2 dossiês bem recheados. Um vai para a mesa dos fundadores da tua empresa ao nosso sinal. Quando? Decidimos nós. Não tu. Os tipos lá são rigorosos. Não perdoam roubos. O segundo vai para as autoridades, juntamente com o exame médico das lesões da Joana. Estão a blufar? Rosnou Martim. A testa estava coberta de suor. Deus nos livre, lamentou-se Macedo sinceramente. A nossa saúde já não dá para bluffs. A tensão anda instável. A condição é simples. Hoje mesmo, devolves os 86 mil euros roubados para a conta da Margarida. Depois assinas discretamente o acordo de divórcio sem qualquer pretensão sobre o patrimônio. E se eu recusar? Estevão inclinou-se para o seu ouvido. O ex-militar cheirava a tabaco forte e a inevitabilidade. Se recusares, amanhã de manhã acordas como suspeito num processo crime, sem o teu cargo e sem o teu carro a crédito, e a bela Violeta mudará as fechaduras mais depressa do que tu fazes as malas. Rocha pegou nos documentos da mesa. Sabes os dados da tua mulher. Bom apetite. O trio desapareceu na multidão de clientes. Martim ficou sentado em frente ao almoço frio, sentindo o seu mundo confortável e familiar a desmoronar-se. Em casa de Leonor, a vida voltava ao normal. Joana transferiu o resto dos fundos para um depósito seguro e mudou as palavras passe. À noite, ligou a uma velha amiga. Do corredor, ouviu-se o riso sonoro e contagiante da filha, vivo e sincero. Leonor parou junto à parede, a conter as lágrimas de alegria que a assaltaram. Entretanto, Tejo estava a dominar a tecnologia moderna. Joana ligou o aspirador robô. O cão encarou o disco zumbidor como uma unidade inimiga, sentou-se em cima dele e começou a passear pela sala, irradiando a calma de um faraó egípcio. O aparelho apitava lastimosamente, tentando desviar o peso ruivo. Mas Tejo estava firmemente decidido a supervisionar a limpeza pessoalmente. Margarida ria-se às gargalhadas, vendo o passageiro de 4 patas embater no sofá e ladrar insatisfeito para os obstáculos. Ao pôr do sol, Leonor e Valentim estavam no cais. O inspetor rodava um cachimbo apagado entre os dedos. Valentim, eu reparei nestas estranhezas e encontrava sempre as desculpas mais convenientes. Sabes, adultos resolvem os seus problemas. Não é da minha conta meter-me na família dos outros. Na dos outros, Valentim. Na família da minha própria filha. Valentim guardou o cachimbo no bolso do casaco. Leonor, não te atormentes. Uma coisa é ser cego. Outra é tentar limar arestas por amor aos teus. Tu apenas esperavas o melhor. A solução foi encontrada. E as tuas meninas saíram dessa escuridão. Algumas noites depois, Tejo rosnou baixo. Leonor acordou e espreitou pela janela. Junto ao portão, estava o SUV conhecido com os faróis acesos. E ao lado, um visitante indesejado fazia barulho. Martim, bêbado, pontapeava furiosamente o contentor do lixo de plástico, esmurrava o portão de ferro e exigia justiça para toda a rua ouvir. Joana apareceu à porta do quarto, abraçando-se a si mesma. O corpo reagiu aos gritos mais depressa que a mente. Mãe, não abras. Por favor, não vás ter com ele. Vai para junto da Margarida, eu trato do nosso solista noturno. Mãe, tu não percebes como ele fica incontrolável quando bebe. Joana, minha querida. Vivi 30 anos com um oficial dos serviços de informações. O teu Martim bêbado, comparado com essas pessoas, é um menino da primária que fez uma asneira numa festa da escola. Vai para junto da tua filha.
Leonor saiu para a varanda e fechou a porta atrás de si. Martim estava junto ao portão, com a camisa desabotoada, despenteado e a gesticular desesperadamente. Sogra! Gritou ele, mal se aguentando em pé. Abra! Preciso de falar com a minha mulher imediatamente. Não, não tenho direito de reter a minha família. Eu sou o pai. Sou o marido. Vou chamar a polícia. Chama! Respondeu Leonor calmamente, encostando-se ao corrimão. Aproveitamos e vemos quantos gramas de álcool tens no sangue e como é que nesse estado te sentaste ao volante. Esta é a minha casa, a minha porta, e são 3 da manhã. Diz o que queres daí, ou entra no carro e vai-te embora. Martim sorriu embriagado, cambaleou e agarrou-se às grades do portão. Sabe, dona Leonor, sempre a respeitei. Mas vamos ser honestos. É uma reformada aborrecida, sentada aqui com o seu cão e os seus despertadores. Devia era estar a ver novelas de amor, não a meter-se num casamento alheio. A Joana vai acalmar e voltar. Ela está a ter um esgotamento nervoso, e eu conheço-a de trás para a frente. Martim, interrompeu Leonor num tom que outrora faria os operacionais mais experientes empalidecer. Já que estamos a falar de verdades, como te estás a adaptar ao novo cargo? A festa da empresa está para breve. Parece que é a agência da Violeta Lemos que a está a organizar. Uma mulher agradável, sem dúvida. E o marido dela, o Eduardo, é um homem extremamente sério. Dizem que não gosta nada que toquem no que é dele. O álcool começou a dissipar-se dos olhos do genro, dando lugar ao pânico. Os maxilares contraíram-se. Os dedos agarraram-se ao metal. De onde é que uma reformada aborrecida sabe essas coisas? Leonor sorriu com os cantos dos lábios. Talvez tenha visto numa novela. Ou talvez tenhas cometido um erro fatal, confundindo a bondade de uma mulher com falta de coluna. De manhã, uma pilha de documentos estará na mesa da segurança da tua empresa, e cópias irão para o Eduardo. Vai-te embora, Martim. Isto ainda não acabou. Rudiu ele, vermelho de raiva impotente. Vão arrepender-se. Vocês as duas vão rastejar até mim de joelhos. Ele virou-se para se afastar orgulhosamente na escuridão. E foi então que Tejo, que até então estivera sentado em silêncio na sombra da varanda, tomou uma decisão. O cão, em silêncio, sem um único som, lançou-se para a frente. Os dentes estalaram. Martim soltou um guincho agudo e saltou. Ouviu-se o som alto de tecido a rasgar-se. O genro agarrou a parte de trás com ambas as mãos e correu para o carro, com passos curtos e ridículos, a roupa interior branca a brilhar à luz do candeeiro através de um buraco enorme nas calças. Toda a sua bravata de bêbado evaporou-se num segundo. Cão raivoso. Ouviu-se do carro, antes da porta se fechar apressadamente. O SUV arrancou, derrapando no asfalto molhado. Tejo voltou calmamente para a varanda. Na boca, trazia orgulhosamente um pedaço considerável das calças caras. O cão depositou o troféu aos pés da dona e abanou a cauda alegremente. Muito bem, acenou Leonor. A segurança funcionou na perfeição. Dispensado. Tejo bocejou, mostrando os caninos amarelados, e deitou-se no tapete com um sentimento de dever cumprido. A noite de gala para celebrar o aniversário da empresa realizou-se 3 semanas depois. O salão de banquetes na marginal do Tejo estava deslumbrante, com toalhas brancas e pesados lustres de cristal. Martim esperava o anúncio oficial da sua promoção. Joana, no último momento, quase desistiu de ir. Larisa, não quero fazer um espetáculo em público, confessou ela à advogada por telefone. Joana, ouça-me com atenção. Um espetáculo é partir pratos e ter uma histeria ao microfone. A senhora está simplesmente a deixar de encobrir um canalha com a sua presença. Há uma enorme diferença entre essas duas ações. Está pronta para pôr um ponto final? Não sei. Resposta não aceite. Tentemos outra vez. Estou. Joana aproximou-se do espelho, observou o seu reflexo durante muito tempo, depois tirou a aliança e deixou-a na cômoda. Leonor estava a arranjar-se no quarto ao lado. Notou o gesto,
mas não disse nada. Alguns atos são mais ruidosos do que quaisquer palavras. A sogra vestiu-se de forma discreta, mas no pulso prendeu o velho relógio de oficial do Nicolau. Avó, para que queres essa coisa de ferro? Perguntou Margarida, olhando para o mostrador gasto. Tens uns tão bonitos com pedrinhas na tua caixa de joias. Estes, Margarida, não se usam por beleza. Usam-se para dar coragem. Relógios para dar coragem? A menina franziu o nariz, incrédula. Como é que isso funciona? É uma longa história. Quando cresceres, conto-te. Tu adias sempre as coisas mais interessantes, para quando eu for reformada, queixou-se a neta. Depois vou fartar-me de ouvir todos os teus segredos. Martim apareceu no salão de braço dado com Violeta. Impecável, com um sorriso de Hollywood, distribuía apertos de mão a torto e a direito. Ao notar a sogra junto ao bar, franziu o sobrolho e dirigiu-se a ela com passo firme. Dona Leonor, a que se deve a honra? Veio assistir ao meu triunfo ao vivo? Vim avaliar o teu crescimento profissional, Martim. Dizem que vais subir na carreira. A propósito, no átrio estão 2 tipos robustos da segurança da tua empresa. Também devem ter vindo festejar pelo chefe. A pálpebra do genro tremeu. Ele abriu a boca para uma resposta áspera, mas foi tarde demais. Atrás dele, os sussurros já aumentavam. Um dos gestores de topo, ao ver Martim aproximar-se, encontrou de repente uma ocupação fascinante no fundo do seu copo e virou-se. Pela multidão de convidados, caminhou com confiança Eduardo Lemos. O homem, corpulento e imponente, parou muito perto de Martim. A distância foi calculada para que cada palavra chegasse às mesas vizinhas. Martim, serei breve. Há 8 meses que andas a dormir com a minha mulher, acoberto de sessões de trabalho fora da cidade. Tenho em minha posse os comprovativos financeiros, a correspondência e os extratos detalhados das contas dos hotéis. Amanhã, darei entrada com o pedido de divórcio. O teu nome figurará em todos os documentos. A música continuava a tocar, mas as conversas ao redor silenciaram. Violeta, assustada, deu um passo em direção ao marido, estendendo a mão para o seu cotovelo. Eduardo afastou-a e dirigiu-se para a saída, sem olhar para trás. Eduardo, gritou Martim atrás dele. Está enganado. Vamos lá fora discutir isto. É uma provocação. Lemos desapareceu pelas portas, e de lado já se aproximavam os 2 seguranças. Martim, 1 minuto, por favor. Acumularam-se algumas questões sobre contratos de consultoria fictícios e as suas despesas de representação. Pessoal, estão a brincar comigo? Martim forçou um riso falso, olhando em volta, encurralado. No dia do aniversário da empresa? É um erro ridículo. Na segunda-feira, no escritório, vemos esses papéis. Precisamos de falar agora. Sem alternativas. Martim percorreu o salão com os olhos. Procurava alguém, qualquer pessoa, que o defendesse, que acenasse, que confirmasse o seu estatuto. Os convidados desviavam o olhar. E nesse momento, para o centro do salão, caminhou Joana. Ela não escondia o olhar. Não se encurvava. Não mexia na borda do vestido. Martim correu na sua direção, como se fosse a última tábua de salvação. Joana, diz-lhes que isto é um disparate. Explica que foste tu que exageraste tudo, que a tua mãe louca. Martim, basta, disse Joana. Passei anos a proteger-te. Perante a minha mãe, perante os conhecidos, perante mim mesma. Cada vez que escondia um hematoma, dizia a mim mesma que tínhamos apenas discutido. Não vou mentir mais. Foi ela que vos instigou a todos. Ele apontou desesperadamente para a sogra. Esta velha com os seus. Com os seus quê, Martim? Continua. Os teus colegas estão a ouvir com atenção. Ele calou-se. A segurança agarrou-o pelos cotovelos e levou-o para a saída. Ninguém, no vasto salão, proferiu uma única palavra em sua defesa. Os acontecimentos seguintes desenrolaram-se de forma rápida e aborrecida. A empresa despediu Martim no dia em que a auditoria interna foi concluída. Adrá Medeiros conseguiu, através do tribunal,
a devolução do dinheiro, impôs medidas cautelares e estabeleceu um regime rigoroso de visitas à criança. Valentim, que apareceu uma semana depois com o seu tradicional termo de café, resumiu filosoficamente a situação. Dona Leonor, toda esta operação demorou 4 meses. 4 meses de burocracia, certidões, filas e nervos. Sabe o que mais atinge o ego do seu ex-genro? Não é a vergonha na festa, não é a perda do emprego, é o facto de a sua baixeza não ter nada de único. O 101 grau caso análogo na prática de um inspetor, o 201 grau para uma advogada. É extremamente desagradável perceber que a tua maldade é padrão e em série. Passaram alguns meses. Uma manhã de sábado cheirava a baunilha e a bolos. Leonor fritava panquecas, e Margarida estava sentada à mesa, de pijama com dinossauros, a ter uma séria discussão científica com a avó. Não, pensa bem, argumentava a neta, dobrando os dedos. O cão corre e ladra a tudo. Ladra ao gato, ao saco do lixo, a tudo. Mas o gato primeiro senta-se, olha, pensa, e só depois decide se vale a pena levantar-se. Quem é o inteligente aqui? A avó. Tejo, a dormitar debaixo da mesa, soltou um suspiro de mágoa e deixou cair o focinho nas patas. Estás a ver? Margarida apontou a colher na direção da mesa. Fica ofendido. Um gato simplesmente teria ido embora com a cauda bem levantada. Mas um gato não te traz os chinelos de manhã, observou Leonor, virando habilmente uma panqueca dourada. Avó, o Tejo nunca me trouxe os chinelos. Ele pega na tigela de metal dele e faz barulho com ela ao pé da minha cama, para eu não me esquecer do pequeno almoço dele. Isso não é cuidado, é chantagem pura. O cão olhou para a menina de baixo para cima com uma expressão de justo ofendido. Margarida deu-lhe imediatamente um pedaço de panqueca quente, sem interromper a sua lição. Joana arranjou emprego como professora num ateliê de desenho para crianças. Voltou do primeiro dia com vestígios de guache azul no pulso e os olhos a brilhar. Mãe, hoje estive a pintar uma vedação com crianças de 5 anos, contou ela a rir, enquanto lavava as mãos no lava-loiça. Eles provaram-me, com toda a seriedade, que eu estava a segurar o pincel de forma errada. Crianças de 5 anos, imaginas, a discutir com a autoridade de acadêmicos. E como é que reagiste? Rendi-me. As vedações deles ficaram muito mais pitorescas que a minha. Leonor foi para a oficina. Durante uns 10 minutos, ficou junto à bancada, com o rosto escondido nas mãos. Chorava, não de tristeza, mas do alívio que a invadiu. Veio de forma tão súbita que não havia forças para o conter. Perto do final do verão, o telefone tocou. O ecrã mostrava um número privado. Na linha, ouviu-se a voz de Martim, baça, desprovida da antiga autoconfiança. Dona Leonor, eu perdi tudo. Perdeste os bens e o estatuto de que usufruías, Martim. São coisas diferentes. Sem si, a Joana não teria ido embora. A senhora envenenou-a contra mim. Sem a minha intervenção, ela continuaria a viver com uma pessoa de quem tinha um medo pânico. Eu não instiguei ninguém. Apenas a ajudei a lembrar-se de que não é obrigatório viver com medo. Diga-lhe, diga à minha filha, que eu as amava. Sabes, Martim, a Margarida não precisa de palavras transmitidas por terceiros. Ela precisa que o pai dela perceba por que é que uma criança de 8 anos precisou de proteção contra o seu próprio pai. E enquanto não perceberes isso, quaisquer declarações não têm peso nenhum. Ele calou-se. Leonor olhou para Joana, que parara à porta da cozinha. A filha abanou a cabeça negativamente. Leonor desligou a chamada. Odeias-o? Perguntou a mãe. Não. E não o perdoo. Simplesmente não quero mais carregar-lo na minha cabeça todos os dias. Percebes? É como uma mala sem pega, que continuas a arrastar mesmo depois de teres chegado à tua estação. À noite, começou uma chuva preguiçosa de agosto. Estavam sentadas na varanda. Grandes gotas quentes batiam no telhado. Tejo meteu o nariz para fora, cheirou a umidade e decidiu que molhar o pelo estava abaixo da sua dignidade canina. Mãe,
disse Joana em voz baixa. Eu sei no que estás a pensar. Que devia ter saído mais cedo. Que tu notaste que algo não estava bem. Joana, eu sou culpada. Mãe, ouve. Tu viste exatamente o que te queriam mostrar. Ele encenou um espetáculo excelente. Cada um tinha o seu papel. Ele, eu, até a Margarida. Os cenários foram montados de forma inteligente, e tu acreditaste. Foram criados para isso. Para de te culpar. Joana pegou na sua mão, simplesmente, sem pressão. A palma repousava calma e confiante. Naquele toque quente, lia-se tudo o que não precisava de ser dito em voz alta. Leonor expirou profundamente, libertando os pulmões de um peso de anos. Uma semana depois, numa noite tranquila, ela e Margarida estavam sentadas no velho cais a comer gelado derretido. A superfície do rio brilhava com tons de cobre sob os raios do pôr do sol. Tejo esparramara-se ao lado, com uma pata pendurada sobre a água, mas sem coragem de a mergulhar. A avó chamou Margarida, balançando as pernas. Achas que és uma heroína? De onde vêm essas conclusões? A mãe diz que tu nos salvaste. Margarida, os heróis nem sempre são cavaleiros destemidos com espadas. Muitas vezes, são pessoas comuns que simplesmente apareceram quando foram chamadas para ajudar. E se não chamaram? Então, temos de ser nós a prestar atenção e a ir, sem esperar por um convite. A menina acenou com a cabeça, ponderou o que ouviu, lambeu uma gota de gelado e resumiu. O Tejo também faz isso. Ninguém o chama, mas ele vem e deita-se ao nosso lado. Vês, afinal, ele também é um herói. Um herói que rouba queijo do frigorífico às escondidas. Especificou Margarida. Uma coisa não impede a outra. Sorriu Leonor. Agora, Margarida dormia com a porta entreaberta. Não por causa de medos infantis, mas porque gostava de ouvir a vida noturna da casa. O arrastar das patas do cão à porta, o tic-tac rítmico do relógio de parede na oficina, o riso baixo da mãe durante as suas conversas ao telefone. Tarde da noite, Leonor estava sentada na varanda com uma chávena de chá fria. A casa atrás de si respirava um sono tranquilo. Dormiam Margarida, Joana, dormia o velho cão. E Leonor pensava no que responderia a quem lhe perguntasse por que se meter nos assuntos dos outros. Prestem atenção quando um ente querido se fecha em si mesmo, façam perguntas incômodas, mesmo que tenham medo de ouvir as respostas, e apareçam, antes que o silêncio se torne a sua forma de sobreviver. Não é preciso ter uma coragem incrível. É preciso, simplesmente, aparecer.